nosso momento de fé. Com o padre Marcelo Rossi. A parábola da águia ferida. Uma águia majestosa, após ser ferida por uma tempestade, caiu em um vale profundo. Com as asas machucadas, olhava para o céu com saudade e pensava: meu tempo de voar acabou. Agora estou presa aqui. Sem perceber, os dias no vale não apenas curavam suas feridas, mas também fortaleciam suas asas. Um dia, um vento forte começou a soprar pelo vale. A águia, instintivamente, abriu as asas para se equilibrar, e o vento a ergueu. Surpresa, ela foi levada para o alto, muito além das montanhas. No céu, olhando para o vale, ela entendeu: as tempestades me deixaram marcas, mas também me fortaleceram. E o vento que eu temia foi o impulso que me fez alcançar novas alturas. Moral da história: as dificuldades da vida não são o fim. Deus usa os maiores ventos para nos erguer e as feridas para nos tornar mais fortes. Confie, pois os vales que atravessamos nos levam a voos maiores. Acabamos de ouvir agora o Manhá, eu acredito, mas uma historinha que não é verídica, mas que nos leva a refletir. O que eu vou ler agora é verdadeiro, porque eu estou com a palavra de Deus. Profeta Isaías. Sou apaixonado por essa passagem. Atenção àqueles que se acham, aqueles que passaram dos 37 anos, tá? Ou chegaram aos 37. Essa palavra é para nós, tá? Eu me incluo também. Atenção, Matusaléns, que eu carinhosamente chamo no santuário, Matusalém. Essa passagem é para nós. Olha só. Profeta Isaías, capítulo 40. Quando você se sentir velho, isso mesmo, não importa a sua idade, você está se sentindo velho? Pega essa passagem. Leia. Tome posse. Se aproprie. Diz a palavra de Deus. Profeta Isaías 40, versículo 29. São 3 versículos, os 3 últimos versículos. O Senhor dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor, em outra tradução, aqueles que esperam no Senhor, outra tradução, tenho quase 10 Bíblias aqui, mas então eu já li todas. Então aqueles que contam, aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar, sem se esgotar. Por favor, comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem tem o livro Batismo no Espírito, nós vamos usar a página 43. Comecei um pouquinho da oração. Aliás, aqui na oração vou dar a missão para vocês. Por favor, na página 42. Mário, você tem um livro aí, né? A página 42, que eu tinha destinado para... Tem 2 páginas, né? Sim. A primeira página, 41, você vai escrever os versículos que te tocam, tá? Isso. Mas a 42 está de propósito deixado aqui vazia, e perto justamente da oração. Quem tem o livro sabe o que eu estou falando. Eu gostaria que você colocasse os seus medos, mas também aqui, Mário, as suas culpas. Ok. Ok? Ok. Pai, mas vai ter aqui, agora. O Senhor mostra aquilo. Se você aconteceu, Padre, olha, eu passei a Covid para alguém, mas por imprudência, se você não sabia, amado, por favor, é diferente. Você está no trabalho com o caso do Pandinha. Pandinha não tem culpa. O que ele estava me contando, ele estava exercendo o trabalho dele, alguém passou, porque a Covid a pessoa não percebe. Mário, uma das coisas que me ajudou a ter mais cuidado com a Covid, sabe o que foi? O que, padre? Eu já ensinei tantas pessoas conjuntivite. Sim, o senhor falou Sabe na missa quantas domingo vezes isso.
Você sabe quantas vezes eu peguei a conjuntivite? Várias vezes, né, padre? Várias vezes. Não dá para contar. Gente, eu perdi a conta. Porque como eu toco muitas pessoas, até o médico oftalmologista sentar comigo e falar, me explicar, olha, você sabe o que está acontecendo com você? Como você pega a conjuntivite? Então não é só a pessoa com conjuntivite tocar na hora. Ele foi me explicando que qualquer objeto que é tocado, que a pessoa que tem com a conjuntivite vai, toca, o objeto está contaminado. Então muitas vezes, Mário, eu entrava no carro, o carro estava contaminado. Sim, entendi. Porque eu peguei objetos da pessoa, eu fui contaminando o carro, aí não cocei a vista. Era coçar a vista em 6 horas, né? Que dependendo do tipo de conjuntivite, mas aqui a mais comum é isso, tá? Então, a partir de então, eu comecei a andar com álcool gel na mão. Então, eu já comecei a me habituar a higienizar minhas mãos. E aí parei de pegar a pandemia. Olha aí. Desculpa, a conjuntivite. Incrível, tá? Porque era eu, né? E o Chicão nunca pegou, tá? Porque o Chicão não tinha costume de coçar a vista. E eu tenho, tá? Então sabe quando a vista te incomoda? Sem querer você vai e coça, né? Então aí eu pegava. Aí limpei minha mão, acabou o problema. Minha mão já não estava contaminada. Ou toda vez que eu ia coçar a vista, eu fui me educando. Olha a repetição, exercício. Eu fui me educando a higienizar as mãos. Tanto que até hoje, mano, não sei se você já percebeu. Quando eu estou celebrando a missa, eu vou dar a comunhão, eu estou sempre higienizando minha mão. Já percebi, padre. Vocês já perceberam? Já. Gente, isso aqui é educacional. Espero que você... E uma coisa que eu percebi, desculpa, gente, eu estou na oração, mas as pessoas, eu pergunto, no santuário, que é uma multidão, as pessoas não usam mais álcool gel. Não estou falando nem de máscara, estou falando o básico, higienizar a mão. Bem, Senhor, eu vou aproveitar dessa analogia que eu estou fazendo de higienizar as mãos. Por quê? Põe a mão na sua fronte. Obrigado, Jesus, e a mão. Como é bom ser guiado pelo Espírito. Ontem, por sinal, está nas minhas redes sociais, fantástico. Isso aí é real, tá? Não é IA, não. Tá, o que tem? 2 copos. Mário, você chegou a ver? Vi sim, padre, vi sim. Você chegou a ver? Vi sim. Vi, padre, vi. Então, tem 2 copos, um copo vazio e um copo cheio d'água. E o que é a diferença de ser cheio de Deus, do Espírito Santo? Gente, olhem, o copo foi destruído, o primeiro copo vazio, em menos de 10 segundos. Destruído. Mas era uma baita chama que estava vindo e pondo fogo mesmo no copo. O que tinha água, ele ficou quase 1 minuto e desistiu. Fez uma marca, deixou uma bela marca, né, no copo. Mas o copo resistiu. Qual o segredo? A água que lá estava dentro, ela queria até borbulhar, ela foi fervendo. Chegou até um momento que eu achei, não vai resistir, Mário. Não sei, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, até quando esse copo vai resistir? Ele ficou até o fim. Eu achei que não ia também. Eu também quando eu peguei, eu falei, nossa, até quanto, né, vai aguentar? Mas, gente, aí ficou um bom tempo. Aí ele desistiu e aí você ficou uma mancha. Mas o copo estava o vazio estragado. O que estava com água estava entre aspas, vamos dizer, estava lá o copo inteiro, machucado, com feridas. Eu aproveito mão na fronte. Uma das historinhas de criança mais fantásticas que eu contei, não sei se o Mário estava comigo, no programa Momento de Fé. Estava sim, acho que o Mário vai lembrar dessa historinha. Hoje, usando historinhas na oração, Senhor. Um homem, aliás, um jovem, ele tinha o coração mais belo, realmente, o coração fantástico. Então, historinha de criança, tá, gente? Então, ele abria o peito e dizia, pessoal, ninguém tem um coração como o meu. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Todo mundo, uau! É um coração com shape. Não, um shape fantástico. Coração, nossa, não tinha um defeito. Lindo, lindo, lindo. Um coração, o coração. E nisso apareceu uma pessoa idosa e disse, o meu coração é mais belo que o seu. E todo mundo começou a olhar, e ele abriu o peito dele e mostrou um coração cheio de cicatrizes.
cheia de feridas, mas cicatrizadas. E ele disse: meu jovem, você é jovem, seu coração realmente é muito lindo, mas só eu e Deus sabemos as cicatrizes, as dores que eu passei, que tornaram meu coração cheio de marcas, mas forte. E eu aproveito dessa história. Por favor, agora sim, pedi em oração. Repita comigo: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu preciso de voz audível. Padre, onde eu estou agora eu não posso falar em uma voz alta. O ambiente que eu estou não me permite. Então você vai escutar depois de novo essa oração e vai fazê-la no Spotify. Mas eu preciso que você fale em voz audível. Mão direita na fronte, mão esquerda no coração. Repita isso: eu sou uma bênção. E Jesus, como médico, assim como nós temos nossos queridos médicos de mente, psiquiatra, psicólogo, que está conversando, médicos de corpos que vão ajudando ou fazendo uma cirurgia numa pessoa, o sacerdote é médico de alma. E Senhor, como padre, como sacerdote, hoje 30 anos, 6 meses, 10 dias, eu te peço, Senhor, cura, Senhor. Vocês não estão vendo, mas estou impondo as minhas mãos agora. Cura, Senhor, seja no Brasil, seja além fronteiras fora do Brasil, seja ao vivo como estou agora, gravado. Toca, Senhor. Eu não sei, repita de novo: eu sou uma bênção. Repita: eu sou uma bênção. Em nome de Jesus, tome posse, porque você é uma bênção. Preste bem atenção, nós temos sido sabotados. Isso mesmo, o mundo de hoje. Muitas vezes o seu pai, sua mãe: você não presta, você não vale nada, não te valoriza como deveria. A tua própria família, ainda mais pós-pandemia, por causa de a polarização, né? As pessoas brigam por futebol, por política, por isso, e não se falam mais. Gente, é muito sério. Quantas pessoas pós-pandemia que as famílias não se falam e se odeiam, que é o pior, se odeiam. É o ódio, é o discurso do ódio. A pessoa não admite que o outro pense diferente. Jesus, misericórdia, você é uma bênção. E quando eu começo a compreender que eu sou uma bênção, eu me abro ao poder da ação do Espírito Santo. É o copo que eu falei agora, que fica cheio. Quem não viu, por favor, faça isso. Entra nas minhas redes sociais, está no Instagram lá. Eu deixei até na... Olhe, certas coisas nós temos que ver para crer. Seja Tomé, para depois ser São Tomé e dobrar seus joelhos. Por que as pessoas estão sendo destruídas? Porque muitas buscando até o suicídio. Estão vazias ou cheias de maus pensamentos. E nesse momento, agora sim, eu volto para um pouquinho da oração da página 43. A única coisa que eu vou pedir para vocês, por favor, eu quero ter a fé. Olha só, segunda parte da oração, página 43. Eu quero ter fé. Ajuda-me a aumentar a minha fé, para que a coragem faça parte da minha vida e das minhas decisões. Obrigado, Jesus. E eu faço essa oração de coração e com a certeza de que o Senhor me escuta. Meu Senhor e meu Deus. Eu citei São Tomé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém. Aqui, Senhor, nesse momento, eu te entrego o final da oração. Quantos estão precisando desse toque? Tomé disse bem claro a Jesus, aliás, aos discípulos: se eu não tocar nas chagas do Senhor, eu não vou crer. E Jesus fez Tomé tocar na chaga do seu coração. Hoje não,
Mas amanhã eu tenho uma proposta. Eu vou terminar aqui agora a oração. A minha proposta é amanhã. Deixa eu dar a primeira bênção final. Em nome do Pai. Bênção final não, ainda vou voltar a bênção a água depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A minha proposta. Porque eu estou falando com vocês aqui, mas eu também estou gravando para o YouTube. Amanhã, você conhece alguém que perdeu alguém? Não só por Covid, mas que anda com uma tristeza no peito pela perda de alguém. Por favor, chame essa pessoa para estar conosco amanhã. Conta o que estamos fazendo. Porque nós vamos libertar essa pessoa de uma futura depressão. Entendeu, Mário Duarte? Mário? Ok, padre. Entendi. Pandinha? Ok, padre, ok. Tá, e não é só familiares não. Se ao longo do dia vocês vão encontrar pessoas, aí vocês vão ver que elas estão tristes, ou elas vão falar, nossa, perdi alguém. Dá essa dica para essa pessoa. É assim que nós vamos nos encontrar no céu. É fazendo bem, não importa a quem. Já voltamos. Prepare a água. E, por favor, lição para amanhã. Então, tem hoje até para amanhã. Página 42. Você vai colocar não só os seus medos, mas as culpas. Mário, por causa do medo, a gente faz coisas, né, ou desafia coisas, como acabamos de ver agora que eu falei, né, ao longo do programa. Então, ficou claro, Mário, colocar os medos? Ficou sim, padre, muito Como claro. você colocou agora, explica para a pessoa em 30 segundos o que você fez no intervalo agora. Você coloca os seus medos, muitas pessoas têm essa culpa, né? Carregam essa culpa porque sabem que lá no fundo, sabem que elas foram a causadora que levaram ao problema, mas coloque suas culpas, os seus medos e vamos limpar o nosso coração e que isso sirva de lição. O padre sempre fala que não é bênção, quando não é bênção é lição. Então você cometeu esse erro, deixa para trás, olhe para frente e que sirva de lição para você não errar de novo, não é isso, padre? E lembrando, tá? Faça a oração na página 43, é fundamental. Faz a oração. E abençoai, santificai, exorcizai essa água. Obrigado, Jesus, e que nos dê coragem. Cada pessoa que eu evangelizo é um tijolinho que eu estou levando para o céu, da morada que vai ser montada lá na glória eterna. É uma comparação de criança, mas é real. Nós só vamos levar daqui bens nenhum, mas o amor, é a misericórdia. O amor cobre uma multidão de pecados. Amemo-nos em Cristo Jesus, como Ele nos amou. Perdoemos. Obrigado, Senhor, pela bênção que dessa quarentena. Mário, bendito empurrão. Glória a Deus, né, Mário? Glória a Deus, Padre. Obrigado, Senhor, porque Ele me levantou e eu poder fazer isso, poder com vocês levantar em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos todos arrepiados e aqui não é frio, não. 7 dias. 7º dia hoje. De 40 dias de muita bênção. De um levantar. O mundo derruba. Deus nos